Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre financiamento da educação básica. É o nosso conteúdo para essa segunda unidade e nós vamos dar ênfase, em falar do Fundeb, que o Fundeb ele veio para substituir o Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Agora nós temos o Fundeb, que ele faz o quê? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Então, ele vai das creches, ao ensino médio. E os gastos que são feitos dentro da educação básica são norteados por esse fundo, são financiados por esse fundo. Então, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. É através dele que nós temos a questão do piso salarial, aí dentro das práticas educacionais, eles entram realmente para valorizar todos os profissionais da educação básica. Então, e quando a gente fala em manutenção e desenvolvimento, aí vai manter e desenvolver a educação básica, que é uma fase muito importante da vida escolar dos nossos alunos, pois eles passam metade da vida dentro dessa educação básica. Vamos lá. Então, o que é o Fundeb? É um fundo especial de financiamento da educação básica de natureza contábil. Ou seja, nós vamos pegar aí esse fundo vindo de impostos. Os impostos que são pagos dentro dos municípios, os estados e da União também. Olha só, parâmetros e mecanismos operacionais definidos em legislação específica. Ou seja, nós temos uma legislação específica para falar do Fundeb. Então, o Fundeb ele está dentro da Constituição Federal e dentro também da LDB. Ele vem garantir aí a organização, da educação básica em termos de financiamento. Vamos lá. Características do fundo, do Fundeb. Então, os recursos eles são distribuídos de acordo com o número de alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária. Então, atuação prioritária, nós temos aí educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esses recursos são distribuídos, de acordo com o censo escolar. Eu já conversei com vocês sobre essa questão do censo escolar. Ela é vista como o censo do ano anterior. Então, a gente vai ver que o Fundeb ele vai ser feito, vai ser organizado a partir desse censo escolar. Então, vamos lá. Repasse automático de recursos. Nós vamos falar sobre esse repasse de recursos. Na prática, o Fundeb ele é um conjunto de poupanças dos 26 estados e do Distrito Federal, nas quais cada um deposita a parcela de 20% da arrecadação de receitas de impostos, vinculadas à educação. A maioria desses impostos, eles são vindos, dos estados. E depois que é arrecadado, cada uma dessas contas, automaticamente é dividido entre prefeituras e o governo estadual, segundo o número de matrículas. Por isso que a gente diz que o recurso é distribuído de acordo com o número de alunos matriculados. Então, nós vamos fazer essa organização assim. Então, olha só. A União ainda ela faz o reforço a esse caixa, a essa poupança, com a complementação extra de 10% das receitas dos estados todos os anos.
mas nem todos recebem esse dinheiro adicional. A distribuição dessa verba, ela obedece uma mecânica que prioriza os estados mais pobres. Então, esses estados mais pobres, eles vão receber ainda mais essa ajuda. Então, o governo federal ele vai listar os 27 fundos locais, conforme o valor de aluno por ano, e aí, né, ver a quantia que o estado tem por aluno. Da maioria para marcar aí uma cifra de quanto cada um vai receber. Aí ele vai repassar aos 27 estados a verba necessária para se igualar ao 26º. Então, todo mundo vai receber, vai ser distribuído igualitariamente essa verba, que é repassada pelo governo federal. O Fundeb ele passou a vigorar em 2007, 1º de janeiro de 2007. Ele veio para substituir o Fundef, né? Mecanismo criado em 96, que tinha como foco somente o ensino fundamental. Então, o financiamento era só feito para o ensino fundamental. Já o Fundeb é uma evolução, né, desse desenho anterior, dessa proposta anterior de financiamento, considerado um marco, né, na organização financeira da educação nacional. Então, ele vem bem organizadinho para melhor ajudar a manter as escolas brasileiras em termos de financiamento. Então, como ele termina em 31/12 de 2020, a lei prevê o quê? Que o vencimento do Fundeb travará o financiamento da educação no país. Mas o que foi resolvido? Nós temos uma PEC que tornou o Fundeb permanente. Ela foi aprovada agora em 2020, em agosto de 2020. Mas até então nós tínhamos um futuro incerto em relação a esse fundo. Graças a essa PEC, nós vamos ter uma organização do financiamento da educação básica. Mas nós já vimos aqui o Fundeb. Eu quero rever com vocês também o Fundef, que foi a partir dele que o Brasil teve uma organização do financiamento da educação básica. Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, o Fundef, acesso à municipalização. Então, quando nós falamos do Fundef, ele foi criado lá em 96 com o intuito somente de financiar o ensino fundamental. Vocês acham que um país que financia somente uma etapa da educação básica seria capaz de desenvolver bem a educação no Brasil? Isso não daria certo. Todos os âmbitos da educação têm muita importância, principalmente a educação infantil, que é a base, o alicerce de tudo. Então, se você não faz uma educação infantil bem organizada, bem feita, não tem ali um prosseguimento adequado dentro da educação fundamental e do ensino médio. A educação básica, ela surge lá dentro da educação infantil e ela precisa também ser financiada. Lá em 95 e 99, o total de matrículas no ensino fundamental do país, ele cresceu bastante, de 32,5 milhões para 36 milhões. Mas ainda hoje o acesso não está efetivamente universalizado. Todas as leis, programas que nós estudamos, né, que nós vemos, eles pensam nessa questão de universalização do ensino. A universalização da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo dos programas do EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. Nós também vemos essa parte. Há 430 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos fora da escola. Então, aqui é uma pesquisa estimada, né, em 2015 pelo IBGE. Então, 2015 ainda é recente, 5 anos de diferença para o ano de 2020. Então, a gente vê que houve aí essa questão de cuidado, né,
pensar mais em acolher essas crianças dentro da escola. E é necessário que o Fundeb continue e permaneça aí para ajudar na manutenção dessa educação básica e trazer para a gente as garantias de acesso das crianças dentro das escolas. Então, vamos ver os objetivos do Fundeb. Os objetivos são bem claros. Então, o principal deles é o quê? A universalização da educação básica. Quando a gente fala em universalizar a educação básica, é que todos tenham acesso a essa etapa da educação, né? Educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, são os principais pontos que nós vamos ver aí, né? Os pontos chaves. Promover a equidade. A equidade não é a mesma coisa que igualdade. Então, quando eu digo equidade, é que eu vou oferecer a todos as mesmas oportunidades. Eu não quero igualar fulano a cicrano. Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades, os mesmos meios, né? A mesma qualidade de ensino para que eles possam crescer e evoluir dentro da educação. Outro ponto é melhorar a qualidade de ensino. Melhorar como? Organizando, né, a educação básica brasileira. E, por último, e não menos importante, valorizar os profissionais da educação. Porque trabalhamos muito, todo mundo sabe disso, mas a valorização não era algo pensado. Os municípios e estados pagavam da maneira que bem entendiam. E aí foi pensada a questão do piso salarial para os profissionais da educação básica, né? Os pontos chaves de discussão sobre o Fundeb é a questão da segurança institucional do fundo. Hoje, ele é um mecanismo transitório dentro da Constituição. Ele vai transitar, né? Vai passar de uma fase que não era obrigatório e vai mudar aí para a questão da obrigatoriedade. Então, com essa garantia de que ele vai virar um fundo permanente, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma maior demanda da ajuda financeira da União, no que se relaciona aí às questões de dinheiro mesmo. Porque o Fundeb ele é o principal mecanismo de distribuição de recursos na educação básica. A gente não tem outras formas de transferência de verba para estados, municípios e até as escolas, por meio de programas específicos, né? O Ministério da Educação, ele administra poucas unidades de educação básica, mas está por trás de toda a oferta de livros, de merenda, de transporte para milhões de alunos espalhados pelo país. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o FNDE, é o órgão responsável pela maioria dos programas e é uma importante estratégia também, né, para financiar ações na educação. Então, nós temos, além do Fundeb, nós temos também o FNDE, que vem ajudar aí a fazer a organização dessa educação básica. Olha só, pessoal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar exatamente sobre o FNDE. Mas eu vou deixar para vocês uma atividade para que vocês façam sobre o Fundeb, para garantir aí a fixação desse conhecimento, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.